Olha só, o vereador Alexandre Nogueira passou o primeiro fim de semana na cadeia depois de ser preso na tarde de sexta-feira pela Operação Poderoso Chefão. Já o vereador Wilson Pinheiro teve a liberdade concedida na noite de sexta-feira, como informou aqui a TV Paranaíba, no Jornal Paranaíba. Vamos direto à nossa redação, vamos atualizar as informações. O nosso querido Danilo Cacheta vai atualizar tudo direitinho em relação a essa operação que movimentou a semana passada aqui a cidade de Uberlândia. Danilo, boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o vereador Alexandre Nogueira, do PSD, passou o primeiro fim de semana no presídio Professor Jaci de Assis. Ele se entregou à polícia por volta de 3 horas da tarde de sexta-feira, depois de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça, em virtude da Operação O Poderoso Chefão, que investigou fraudes em contratos públicos da Prefeitura de Uberlândia com cooperativas que trabalhavam com transporte escolar de passageiros aqui na cidade. Já o vereador Wilson Pinheiro, que também foi preso preventivamente dentro desta Operação Poderoso Chefão, entretanto com outra acusação. O vereador Wilson tinha submetido a uma cirurgia recentemente, a retirada de uma hérnia, e por causa disso, a defesa dele apresentou toda a documentação que ele não tinha condições de saúde em virtude do pós-operatório e precisava ficar em casa. E o juiz aqui de Uberlândia concedeu, portanto, a liberdade provisória a ele, entendendo que ele deve permanecer em casa, cumprindo a prisão domiciliar. São medidas cautelares, Rafael. Ele deve ficar em casa e usar uma tornozeleira eletrônica. Mas o juiz disse que não precisava esperar essa tornozeleira para ele sair do presídio, não. Então, já na noite de sexta-feira mesmo, ele deixou o presídio, não passou nenhuma noite lá, passou o fim de semana em casa com a família, só que dentro de 10 dias, o Poder Judiciário deve instalar a tornozeleira eletrônica nele. Segundo o GAECO, o juiz também determinou o imediato afastamento do cargo. O vereador Wilson Pinheiro, portanto, foi afastado do cargo por determinação da Justiça. Além dele, a situação dos vereadores Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, que já está preso desde a primeira fase da Operação Torre de Babel, eles também tiveram os mandatos suspensos, mas por decisão da mesa diretora da Câmara Municipal, como determina o regimento interno da Câmara. Eles então estão suspensos do mandato, os salários já foram suspensos, segundo a informação do presidente, vereador Hélio Ferraz Baiano, e eles estão aguardando agora passar um prazo de 30 dias de ausências, que também pelo próprio regimento interno, depois de 30 dias é que a Câmara deve convocar os suplentes. E aí vão convocar, portanto, os suplentes dos 3 vereadores. Juliano Modesto, Wilson Pinheiro, se caso permanecer essa decisão da Justiça, e também Alexandre Nogueira, caso todos eles continuem presos e não voltem a frequentar as sessões na Câmara Municipal, viu, Rafael? Lembrando que eles foram presos suspeitos de envolvimento num esquema, numa organização criminosa, no caso Alexandre e Juliano, que fraudava as planilhas de quilometragem dos motoristas cooperados da Colpas e da ATP, a Associação de Transportadores de Passageiros, e desviavam recursos da Prefeitura. Em um ano, segundo o levantamento do Ministério Público, foram desviados quase 7 milhões de reais. No caso do vereador Wilson Pinheiro, especificamente, o caso dele é diferente, é que ele foi presidente de uma CPI em 2016, que investigou contratos do transporte escolar com outra associação, a MTGO, e teria contratado por R$176 mil um escritório de advocacia em Uberlândia, sem necessidade, porque a Câmara já tinha ali a quantidade de profissionais preparados para fazer esse serviço de apoio jurídico, consultoria jurídica e tudo mais. Certo. Danilo, obrigado pelas informações. Qualquer novidade em relação a esse tema, claro que a gente volta a informar os amigos do Balanço Geral aqui e fiquem ligados na nossa programação. Boa tarde, obrigado.